Bem-vindos de volta, caminhantes dos sonhos. Da última vez, Lucene finalmente entendeu o que aquele mundo dos sonhos realmente era. Ele conheceu Eli, a inteligência artificial que administra a base 1359, e puxou o futuro como se fosse um feed de notícias. Mas neste episódio, ele não apenas melhora. Ele chama a atenção de pessoas com poder, de pessoas com dinheiro, e de organizações que não ligam para quem você é, apenas para quanto você vale. E quando o mundo começa a te observar, se esconder deixa de ser uma opção. É hora de treinar. Mas desta vez, no mundo real. Vamos direto ao ponto. Em Bai, um pincel deslizava sobre o papel em um ritmo tranquilo. Cada traço era calmo, preciso, controle visível. Não era arte feita para exibição. Era cultivo escondido na tinta. Uma televisão murmurava ao fundo. Uma ligação formal. Uma autoridade familiar. O homem na tela soltou um suspiro curto, irritação mal contida. Se Xiao gastasse metade desse esforço consertando pessoas em vez de polir pinceladas, Bai não estaria sangrando talentos desse jeito. Xiao Yui pausou, depois sorriu levemente. Com calma, afastou o comentário e pediu ao velho líder que parasse de provocá-lo. Como diretor assistente da Associação de Artistas Marciais de Bai, ele entendia o problema melhor do que ninguém. Um artista marcial de pico do rank 6. Experiente. Lúcido. Claro que ele queria prodígios. Quem não queria? Mas Bai não tinha clãs antigos com história forte. Nem legados herdados. Nem recursos. Qualquer talento promissor acabava indo embora, puxado por facções mais fortes assim que percebiam seu valor. Essa realidade não dava para discutir, então o tom da ligação mudou de repente. O campo de treinamento estava se aproximando. A mão de Xiao Yui parou. Para organizações poderosas, era a rotina. Para Bai, era um risco, talvez até uma humilhação. Eles não enviavam ninguém havia anos. E desta vez, não enviar ninguém seria pior do que falhar. A ordem era clara: proteger o nome de Bai. Sem desculpas. A tela escureceu. O silêncio tomou o ambiente. Xiao Yui olhou para o papel inacabado, e o esmagou com o punho. Tudo o que ele queria era um verdadeiro gênio. Alguém capaz de subir alto o suficiente para mudar tudo. Se ele conseguisse agarrar essa chance, talvez Bai não ficasse para trás de novo. E justamente quando a dor de cabeça atingiu o auge, a porta se abriu com força. Uma secretária entrou correndo, sem fôlego, segurando o tablet como se fosse explodir. Xiao Yui perguntou o que estava acontecendo, já exausto. Ela tinha entrado sem nem bater. Ela pediu desculpas rapidamente, mas isso era urgente. Um dos agentes de avaliação tinha enviado um alerta de prioridade. Um jovem de 18 anos, rank 2, tinha acabado de aparecer com 15.000 de poder de combate. A sala congelou. Isso não era apenas boa notícia, era de tirar o fôlego. Xiao Yui arrancou o tablet das mãos dela e exigiu o vídeo imediatamente. Quando a gravação começou, os dois começaram a suar, e não era pelo calor. Na tela estava Lu Seng, olhar afiado, postura impecável, concentrando todo o poder em um único soco durante o teste de poder de combate para o rank 1. A voz de Xiao Yui tremeu ao reconhecer na hora, aquilo não era força bruta, era técnica aperfeiçoada. A secretária não entendeu o termo, então ele explicou sem rodeios. Refinar técnica de combate a esse nível aos 18 anos colocava Lu Seng entre menos de 10 pessoas no planeta inteiro. Então algo não fechava. Nenhuma técnica, por mais perfeita que fosse, explicava um poder de combate acima de 15.000 com apenas 15,7 de Ki. Ele conferiu os dados rapidamente. Mas os números continuavam gritando impossibilidade. 18 anos. Poder de combate 10 vezes maior que o Bland Ki. Família comum. Foi então que Xiao Yui começou a rir. Não de nervoso, mas de triunfo. Isso não era só técnica.
Era o despertar de um talento supremo. Ele abraçou a secretária Shu em pura euforia, girando-a até quase fazê-la perder o equilíbrio, anunciando que a cidade de Bai tinha acabado de encontrar um gênio das artes marciais que surge uma vez a cada bilhões. Ela ficou vermelha, confusa, e completamente presa na empolgação. Xiao Yui não desacelerou. Explicou que verdadeiros gênios despertam potencial oculto, fazendo que explodir e talentos únicos florescerem violentamente. Então pegou o casaco. Ele não ia esperar, iria pessoalmente agradecer aos pais de Lu Seng por terem dado à luz um milagre. Naquela mesma manhã, vozes ecoavam do lado de fora da Academia de Artes Marciais Ongguan. Um veterano entrou em pânico anunciando que tinha descoberto tudo. Ni Xuan perguntou imediatamente como ele tinha encontrado o rapaz. Sem fôlego, ele explicou. O nome era Lu Seng. Aluno da Academia Bai, filho de um carregador, mãe caixa de supermercado, uma irmã mais nova estudando perto, morando no prédio 15 do distrito Lago Azul. Mesmo assim, o veterano não entendia por que Ni Xuan se importava com alguém assim. Do ponto de vista dele, Lu Seng era só mais um garoto comum de uma família sem destaque. Se ele tivesse feito algo errado com ela, não seria melhor deixar o pobre garoto em paz? Não havia necessidade de lidar com ninguém como ele. Ni Xuan ficou irritada ao ouvir isso, porque não era nada disso. Ela disse que não funcionava assim. Em vez de explicar mais, atendeu uma ligação, já sabendo que o timing não era coincidência. Alguém poderoso tinha se movido mais rápido, e já o tinha encontrado. Quando a ligação terminou, Ni Xuan ficou fria e eficiente. Mandou preparar presentes valiosos, adequados para pais e uma irmã mais nova. O veterano saiu correndo, agora se perguntando se aquilo não era algum tipo estranho de missão de casamento. Talvez ela fosse se casar? Ni Xuan, por outro lado, apertava o celular, pensando que finalmente tinha encontrado Lu Seng. Enquanto isso, em casa, Lu Seng meditava quando King bateu com urgência à porta. Alguém estava procurando por ele. Ele se levantou, surpreso com a súbita situação. Fazia tempo que ela não o chamava de irmão. Ao chegar na sala, suor escorria do rosto da família. Havia 2 visitantes. Um homem de terno vermelho, sentado com confiança, e uma jovem sentada em uma cadeira, olhando diretamente para ele. A mãe de Lu Seng o chamou, prestes a apresentar os convidados, mas o visitante a interrompeu e disse: Senhor Lu, é um prazer conhecê-lo. Ele se levantou e se apresentou educadamente. Xiao Yui, presidente da Associação de Artes Marciais de Bai, ali por causa dos resultados do exame de Lu Seng. Eles apertaram as mãos. Lu Seng respondeu com calma, já calculando o peso daquele título. No mínimo, pensou ele, um mestre rank 6. Ao mesmo tempo, Xiao Yui fazia o mesmo cálculo. Observava Lu Seng em silêncio, medindo a calma no olhar e o controle na postura. Aquilo não era arrogância, e definitivamente não era medo. Era compostura, o tipo que líderes sonham em ter e rivais odeiam enfrentar. O olhar de Lu Seng deslizou para o lado, perguntando quem era a garota sentada ali. A mãe explicou rapidamente, era Ni Xuan, da Academia de Artes Marciais Ongguan. Ela também se apresentou educadamente, ainda sentada, lembrando que já tinham se cruzado no ginásio. Lu Seng a cumprimentou de forma casual e sentou-se com todos. Xiao Yui começou a falar imediatamente, enquanto a família ainda estava nervosa. Ele não estava ali para perder tempo. Parabenizou Lu Seng em nome da cidade de Bai e o deu boas-vindas como artista marcial oficial Rank 2. Colocou os documentos oficiais sobre a mesa enquanto mãe, pai e irmã ficavam sem palavras, questionando a realidade. Depois acrescentou que o subsídio mensal dele seria equivalente ao de um artista marcial Rank 3. Mas isso não era tudo. Ele também receberia uma recompensa de 1 milhão por ser um talento excepcional e porque queriam incentivar seu crescimento. Basicamente, outra forma de dizer, estamos apostando tudo em você. Não se esqueça de nós quando chegar ao topo. E quem poderia culpá-los? Lu Seng pegou os documentos enquanto seus pais quase desmaiavam de choque, com a alma saindo do corpo. E a irmã repetia sem parar, artista marcial Rank 2.
Lu Seng agradeceu educadamente ao presidente e à associação pelo apoio e incentivo para crescer ainda mais. Mas então o tom dele mudou. Ele disse que nada no mundo era gratuito, e ele sabia disso. Não precisava de tratamento especial, e se a associação já tinha dado apoio, ele estava pronto para retribuir. Perguntou o que o presidente queria que ele fizesse. Foi nesse momento que Xiao Yui parou de sorrir por educação e começou a levá-lo a sério. Suspendeu, impressionado, e tirou um envelope preto do bolso, como alguém que finalmente parou de rodear o assunto. Ele foi direto. O campo de treinamento de talentos da província de Dongning estava recrutando participantes, e a associação queria Lu Seng. A sala mudou instantaneamente. Nishuan se levantou tão rápido que ficou óbvio que não esperava por isso. Ela ficou chocada ao ouvir o nome campo de treinamento. Fechou os olhos e avisou Lu Seng sem adoçar nada. Aquele lugar não apenas lapidava gênios, ele os quebrava. Falou de um discípulo sênior do próprio ginásio, antes apaixonado e determinado, que voltou distante e vazio. A mensagem era clara, ele não precisava ir. O futuro dele já era brilhante, o presidente não negou nada disso. Reconheceu o perigo, mas explicou por que o campo existia, separar gênios reais de talentos passageiros. Cidades como Bai, disse ele, eram apenas degraus. Mas Lu Seng não nasceu para parar num degrau. Ele era diferente. O presidente realmente acreditava que, pelo que já tinha mostrado, o futuro dele seria ainda mais brilhante. Xiao Yui entregou o cartão, firme e respeitoso. Deixou claro que a decisão era apenas de Lu Seng. E o que ele respondeu? Lu Seng sorriu, chamou o presidente pelo nome e respondeu sem hesitar. Disse que aquilo também não era o limite dele, segurando o cartão. O alívio cruzou o rosto de Xiao Yui imediatamente. Ele prometeu voltar em 2 dias para buscá-lo. Depois saiu tão decidido quanto tinha chegado. Enquanto Nishu observava ele ir embora, Lu Seng chamou o nome dela. Perguntou diretamente por que ela realmente estava ali. Nishu ancorou, se repreendendo mentalmente por ter se distraído com o quanto ele parecia melhor pessoalmente. Então finalmente disse o motivo. Ela queria que ele fosse um discípulo honorário do ginásio de artes marciais Ongguan. Lu Seng ergueu a sobrancelha, claramente não impressionado só pelo título. Queria mais detalhes. Ela explicou os benefícios, sem obrigações, acesso livre, todos os recursos e até orientação pessoal do pai dela. Um artista marcial rank 4. O que ela não disse em voz alta era o sonho de marketing já se formando na cabeça. Um rank 2 de 18 anos transformaria o ginásio no lugar mais quente de Bai e da noite para o dia. Ela esperava a negociação, mas recebeu rejeição imediata. Lu Seng recusou com calma, sem um pingo de hesitação. Nishuan se levantou, quase gritando, só de pensar em perder aquele talento e a chance de tornar o ginásio famoso. Disse que podiam negociar, chegar a um acordo, pedindo para ele não decidir sem ouvir tudo. Ele concordou apenas em tornar o título público, nada além disso. Eles podiam até divulgar que ele treinava lá, se quisessem. E isso não o incomodava, já que era verdade. Mas deixou claro, não era discípulo deles, nem no nome, nem na realidade. Ele não precisava disso. Se essa condição servisse, ótimo. Se não, ele ainda apareceria para avaliações, apenas porque o ginásio era perto de casa. Nishua não teve resposta. Engoliu a frustração e aceitou. Então acrescentou uma última coisa, um salário mensal, 100.000 yuan. Depois de jogar essa bomba, disse que não queria mais incomodá-lo em casa e que iria embora. Levantou-se, bateu a porta e saiu antes que o orgulho brigasse com a razão. O silêncio que ficou explodiu na mesma hora. A mãe de Lu Seng olhava como se estivesse em um sonho. Uma recompensa enorme, um salário fixo, figuras poderosas batendo a porta. O pai ainda tentava entender se tudo aquilo era real. O presidente da associação tinha mesmo visitado a casa deles? Lu Seng não explicou.
Apenas segurou a mão da mãe e disse que ela não precisava mais trabalhar no turno da noite. Depois virou-se para o pai, dizendo que as costas dele também não precisavam mais sofrer com trabalho pesado. Palavras simples, sem drama, atingiram mais forte do que qualquer discurso. A mãe chorou. O pai bateu no ombro do filho, chocado e orgulhoso ao mesmo tempo. Enquanto isso, King observava tudo, ainda tentando processar. Em outra parte da cidade, Ressuzu estava enterrada em registros recentes de boticários, exausta e furiosa. Uma semana tinha se passado desde que conheceu aquele boticário misterioso, e ainda não conseguia encontrá-lo. Repassava o tônico na mente repetidas vezes. Mais forte que fórmulas padrão, triplo do efeito, duração maior, mais barato, e sem efeitos colaterais. Uma droga dessas não só melhorava vidas. Ela reescrevia a indústria. Ressuzu bateu na mesa, frustrada, assustando Ma Fei, que quase deixou a vassoura cair do lado de fora. Então ele falou, Senhorita He, eu encontrei ele. Ressuzu congelou, um frio atravessando o olhar. Ela gritou onde diabos ele estava então? Ma Fei apontou para a tela. Era ele. Uma transmissão elogiava um artista marcial de 18 anos cujo poder de combate superava padrões de rank 3. O nome na tela era Lu Seng, aluno da Academia Bai. Ressuzu afundou na cadeira, atônita. O mestre boticário que ela procurava, no fim das contas, era só um estudante. Lá fora, em um lugar chamado Mar de Árvores, algo antinatural rasgou o ar. Um pássaro mal teve tempo de reagir antes de um borrão passar por ele. O borrão era Lu Seng. No meio da corrida, ele percebeu que sua velocidade tinha multiplicado muito além do esperado. Com técnicas e habilidades absorvidas do mundo dos sonhos, seu movimento evoluiu de novo. Agora ele se movia 5 vezes mais rápido que um artista marcial rank 2 comum. Ele pousou no topo de uma montanha com facilidade, como se estivesse correndo entre nuvens. À frente, a luz do sol derramava-se sobre um penhasco como uma promessa. Lu Seng respirou fundo. Aquilo era técnica de respiração natural em sua forma verdadeira. Cada respiração puxava energia direto do ambiente, restaurando resistência e despertando o potencial do corpo. Ao mesmo tempo, seus sentidos se expandiram, fundindo consciência com a própria natureza. Lu Seng fez o ki circular, e o ar ao redor se distorceu sob pressão invisível. Então liberou toda a energia acumulada. As nuvens acima do pico foram rasgadas, ondulando e se dispersando enquanto uma onda de choque atravessava o céu. A montanha permaneceu imóvel, mas o céu respondeu. Lu Seng soltou o ar lentamente. O mundo ao redor havia começado a escutá-lo. Quando abriu os olhos, o avanço era inegável. Bland e Ki dispararam, a força estelar dentro dele se estabilizando e fortalecendo. Amplificação de força 6 vezes agora estava ao alcance. Ele lembrou por que tinha vindo ali, coletar ervas para a pílula nutritiva de medula. A mistura tônica de espírito, Ki e músculos estava perdendo eficácia, e o próximo passo não podia esperar. Levantou-se focado, sabendo que os materiais restantes já estavam preparados abaixo da montanha. Com o corpo pronto, queria testar o quão rápido realmente podia ir. Lu Seng se posicionou. E os passos perseguidores de nuvens o levaram montanha abaixo como se a gravidade tivesse assinado um pacto de não agressão. Quando chegou ao pé do Monte Solitário, sua velocidade já não era exibicionismo, era um aviso. Ele caminhou até o vendedor de ervas como se fosse uma compra comum. Com voz calma, perguntou se os materiais medicinais encomendados estavam prontos. Um homem de meia idade respondeu, cachimbo fumegante na mão, agindo com aquela simpatia preguiçosa de confia em mim. Apontou para a cesta e garantiu que tudo estava preparado. Lu Seng conferiu erva por erva, olhos atentos, mãos firmes. Frescas, completas, exatamente os tipos que precisava. Até ali, tudo certo. Começou a pagar exatamente o combinado.
10 de cada erva, 500 cada, total limpo de 5.000. Foi quando o vendedor o interrompeu, como um golpista entrando na fase final. Bateu o cachimbo e dobrou o preço casualmente, ainda impondo uma regra extra: Lu Seng teria que comprar tudo na cesta também. E assim, o ar azedou. Aquilo não era mais negócio, era achamos que você está sozinho e educado. Lu Seng ficou em silêncio por um momento e perguntou o que ele queria dizer com isso. O vendedor interpretou o silêncio como fraqueza. Começou a perguntar de onde Lu Seng era, como se geografia tornasse o roubo mais oficial. Então o verdadeiro plano saiu das árvores. Vários homens surgiram da floresta, observando, sorrindo, já ensaiando como culpariam a vítima por não conhecer as regras. Agiam como mentores, fingindo que aquilo era uma lição de vida. Um deles basicamente disse: na sociedade, você precisa temer as pessoas certas, enquanto se colocava como uma delas. Ele só precisava aceitar a derrota às vezes na vida. Mas Lu Seng não recuou. Apenas olhou para eles e chamou as coisas pelo nome. Então vocês querem me roubar? Sem drama, sem súplica, só uma acusação direta que fez os sorrisos se alargarem. O vendedor riu e assumiu o crime com orgulho. Se gabou de que seus irmãos eram artistas marciais, e que mesmo se Lu Seng chamasse a polícia, nada aconteceria, sem câmeras, sem provas, sem consequências. Depois ficou ainda pior. Insinuou que, se Lu Seng não obedecesse, ensinariam dor do jeito antigo. A paciência de Lu Seng acabou. Ele cravou a palma em uma grande rocha, e a pedra explodiu em fragmentos. O grupo inteiro congelou. A confiança evaporou de forma quase cômica. Lu Seng os encarou com aquela educação calma e aterradora, como quem diz: ah, vocês gostam de assustar pessoas. Legal, quando eu começo a admitir derrota, suor frio escorreu imediatamente. Eles se curvaram, pediram desculpas, imploraram, virando mestres em humildade. Lu Seng nem se deu ao trabalho de puni-los. Apenas pegou um dos sacos, jogou no ombro junto da mochila e decidiu que aquilo era pagamento suficiente. Afinal, tratar bem os clientes era importante. Confiança entre comprador e vendedor também, certo? Eles assentiram na hora. Como marionetes. Sim, sim, pode levar. Leva tudo. Só não transforme eles na próxima pilha de pedra estilhaçada. Enquanto Lu Seng se afastava, dois pensamentos corroíam a mente do vendedor. Primeiro, desde quando estudantes eram tão fortes? Esmagar uma rocha com a mão nua era coisa de pelo menos um artista marcial rank 3. Segundo, ele realmente precisava de outro emprego. E antes que alguém se recuperasse daquela aula de roubo, a cena corta para um tipo completamente diferente de armadilha. Um dia depois, Lu Seng chegou carregando apenas uma bolsa. Desceu de um veículo militar, a porta batendo atrás dele. Era o campo de treinamento de talentos da província de Dongni. À frente, uma ampla praça se estendia até um grande salão, já cheia de movimento. Jovens cultivadores se reuniam em grupos, alguns confiantes, outros tensos, todos fingindo não estar se avaliando. Pessoal uniformizado vigiava. Pranchetas nas mãos, olhares atentos. Lu Seng observou tudo com calma. Enquanto atravessava a multidão, Lu Seng percebeu que o lugar parecia menos um campo de treinamento e mais uma base militar. Não demorou para entender o porquê. Todos usavam insígnias militares. Isso era um problema. A mãe dele tinha colocado cuidadosamente a insígnia em uma vitrine em casa, depois que o próprio presidente a entregou pessoalmente. Ou seja, ele não a tinha consigo agora. Lu Seng franziu levemente a testa. Será que isso causaria problemas? De repente, um comandante avançou e perguntou de qual cidade ele era. Lu Seng respondeu com calma: cidade de Bai. Acrescentou que tinha chegado atrasado por causa de algo inesperado. Um murmúrio se espalhou. Uma garota franziu a testa. Todos de Bai tinham chegado ontem, não?
Outra voz, mais baixa e afiada, comentou que talvez ele tivesse entrado atrasado, sem insígnia. Então alguém sussurrou, quase incrédulo. Ninguém de Bai aparecia havia anos. E ainda assim, desta vez, havia 2. O comandante conferiu a lista de novo. Chegou atrasado e de Bai. Os olhos pousaram em Lu Seng. Talvez fosse ele que o presidente da associação tinha mencionado. Um sujeito barulhento riu, como se aquilo fosse piada. Começou a zombar das conexões de Lu Seng, dizendo que ser ligado ao presidente era mais assustador que ser Rank 3. E como o mundo nunca deixa a inveja em silêncio, acrescentou uma acusação nojenta. Insinuou que Lu Seng devia ter subornado alguém para chamar a atenção. O comandante encerrou com uma palavra. Silêncio. Então as ordens vieram rápidas. Lu Seng e o grupo da cidade de Qinjiuan deveriam entrar para a cerimônia de introdução. Mandaram deixar a bagagem para trás, pois alguém cuidaria disso depois. Lu Seng apenas concordou e seguiu. Por dentro, observava tudo com cautela. Se aquilo era só uma cerimônia, por que estavam dividindo em tantos grupos? O chão tremeu sob os pés, como se o prédio estivesse vivo. E as portas começaram a se fechar. O pânico explodiu na hora. Gritos, acusações, exigindo explicações como se isso funcionasse num lugar feito para quebrar pessoas. O comandante suspirou, como quem já tinha ouvido aquilo 1000 vezes. Então revelou a verdade. Aquilo não era uma cerimônia. Era uma avaliação. A missão era simples nas palavras e cruel na prática. Alcançar sozinho a saída no fim do corredor, passar, ou ser mandado para casa imediatamente. A multidão entrou em revolta. Reclamaram que tinham sido enganados, exigiram detalhes, discutiram que tipo de corredor era aquele. Então o chão se abriu. E todos caíram. Gritos ecoaram enquanto corpos despencavam na escuridão. Lu Seng pousou com leveza, enquanto os outros caíam pesado e gemiam como se o chão os odiasse pessoalmente. As pessoas xingavam a armadilha, seguravam hematomas, dizendo que aquilo era absurdo. Lu Seng não reclamou, apenas encarou a porta à frente e começou a analisar. Fechou os olhos, ouvindo, sentindo o espaço. Então estalou a língua por dentro. Algo ali era falso. Sombras se moviam na escuridão, densas demais. Lu Seng reconheceu na hora, aquilo não eram corredores comuns. As sombras eram obstáculos. E mais importante, era o teste perfeito para suas habilidades mentais. Elas pareciam tão absurdas que pareciam saídas direto de um filme da Marvel. Foi então que uma voz cheia de desprezo surgiu atrás. Lin Xiaoyu zombou, dizendo que aquilo era entediante, como se o campo de treinamento devesse entreter o ego dele. Alguém respondeu imediatamente. Acusou Lin Xiaoyu de já saber das armadilhas e não avisar ninguém, porque tinham caído feio. Lin Xiaoyu não pediu desculpas. Disse que quem não tinha adaptabilidade não merecia se chamar de artista marcial, zombando dos gêmeos que envergonhavam Qinjiuan. A tensão subiu tão rápido que o ar parecia faiscar. Um rapaz quase avançou. Mas uma garota se colocou entre eles antes que virasse guerra civil. Ela pediu que parassem de brigar, lembrando que eram da mesma cidade e que o foco era passar na avaliação. Lin Xiaoyu mudou de tom na hora, como um hipócrita profissional. De repente concordou, sim, deveriam ficar juntos e não perder ninguém. Falou da reputação lendária do campo, assumindo o papel de líder. Então, com timing perfeito, seus olhos deslizaram até Lu Seng. E ali estava. O verdadeiro plano. Lin Xiaoyu sugeriu que, como havia uma pessoa extra, Lu Seng poderia ir na frente explorar. Não era trabalho em equipe. Era isca. A garota hesitou, dizendo que aquilo não estava certo. Mas um outro já tinha imaginado isso, rindo da ideia de usar Lu Seng como cobaia, como se fosse uma atividade em grupo super divertida. Lu Seng não discutiu. Ele apenas disse, bem direto, que se eles não iam avançar,
então parassem de bloquear o caminho. Lin Xiaoyu tentou vender aquilo como generosidade. Elogiou Lu Seng por ser proativo e deu a entender que, se Lu Seng fosse bem, talvez eles ajudassem ele depois. Lu Seng virou o rosto com puro desprezo. E então soltou uma frase que cortou aquela mentalidade de rebanho ao meio. Basicamente, ele disse que predadores andam sozinhos, e só o gado viaja em bando. E nossa! Lin Xiaoyu levou isso pro pessoal. A raiva de Lin Xiaoyu explodiu. Ele avançou berrando, exigindo saber se Lu Seng tinha acabado de chamá-lo de ovelha, ameaçando matar Lu Seng como se ego fosse uma arma válida. Mas no instante em que a ameaça saiu da boca dele, os dois sentiram. Algo mudou no corredor. Uma rajada pesada de ar. Uma presença súbita. Então bolas gigantes vieram voando de frente, batendo no espaço estreito com uma velocidade assustadora. Antes que alguém conseguisse processar, aquelas bolas se desdobraram no meio do movimento, virando marionetes robóticas enormes. Elas irradiavam calor e pressão, como fornalhas ambulantes com punhos. E o rosto de Lin Xiaoyu perdeu a cor quando ele percebeu a pior parte. Cada marionete era pelo menos mais forte que um artista marcial Rank 1. E eram muitas. O grupo entrou em pânico, olhando o corredor estreito e percebendo que não havia para onde correr. E a pergunta no ar deixou de ser como a gente passa e virou: esse campo decidiu matar a gente no primeiro dia. Lá na frente, Lu Seng permaneceu calmo, os olhos varrendo o corredor enquanto a mente dele corria mais rápido do que as máquinas vindo na direção dele. Ele se lembrou de ter ouvido que essas marionetes eram controladas por programas avançados criados por artistas marciais de alto nível, custando tão caro que rivalizava com treinar um verdadeiro lutador Rank 4. Era a primeira vez que ele via aquilo em ação, e a surpresa apareceu, só o suficiente para Lin Xiaoyu se agarrar nisso. Ele zombou na hora, tirando sarro de Lu Seng como se fosse um caipira sem noção que nunca tinha visto tecnologia de verdade. Lin Xiaoyu começou a explicar com aquela confiança falsa de quem quer soar importante. Disse que as marionetes tinham várias limitações, atacavam qualquer ser vivo à vista, eram feitas de ligas especiais, e eram capazes de matar com um soco só. Os seguidores dele riram junto, felizes por finalmente se sentirem superiores. Esse riso mal teve tempo de ecoar quando a garota ao lado deles gritou um aviso. Uma marionete gigante lançou o punho enorme direto em Lu Seng. Ele não se jogou pro lado em pânico, não saiu correndo, nem piscou. O golpe acertou com um estrondo ensurdecedor. Fumaça e detritos explodiram, ondas de choque rasgando o ar enquanto o impacto engolia ele por completo. Por um breve instante, tudo sumiu na poeira. Então a fumaça começou a baixar. Lu Seng ainda estava de pé. Uma mão erguida. Ele tinha segurado o soco da marionete. O ataque tremeu e parou, a força totalmente suprimida, como se tivesse acertado uma parede impossível de mover. O sorrisinho arrogante de Lin Xiaoyu travou na mesma hora. Ele não conseguia acreditar que Lu Seng tinha parado aquele soco. Ao redor, choque e inveja se espalharam como fogo. Lu Seng soltou um riso de desprezo, totalmente sem impressão. Era só isso? Ele apertou a pegada, levantou a marionete com uma mão. E esmagou como sucata. Veio o silêncio. Sussurros se espalharam pelo grupo, perguntando se Lu Seng era humano mesmo. Antes que o medo se assentasse de vez, Lin Xiaoyu caiu numa risada histérica. Ele segurou a cabeça, dizendo que quase tinha sido enganado por teatrinho. Insistiu que aquela marionete era lixo, mais fraca que um boneco de madeira, feita só para assustar. Segundo ele, Lu Seng nem poderia ser Rank 1, então o perigo tinha que ser falso. Os outros não compraram totalmente, ainda olhando as marionetes com cuidado. Irritado, Lin Xiaoyu chamou todo mundo de idiota por duvidar dele. Para provar, ele disparou para frente. Com um salto dramático, chutou a cabeça da marionete e arrancou fora. O grupo explodiu em risada. Então era falso, ou assim eles acharam. Lin Xiaoyu pousou fazendo pose de vencedor, se banhando na aprovação. Mas a vitória durou exatamente um suspiro.
A marionete sem cabeça balançou o braço e acertou Lin Xiaoyu em cheio no rosto. O corpo dele voou contra a parede com força suficiente para rachar. A dor roubou a voz dele. Depois de um longo engasgo, ele finalmente admitiu a verdade. Não era um rank uma coisa nenhuma, era um rank 2. Aí Lin Xiaoyu desmaiou de vez, enquanto as marionetes pareciam confusas e uma delas colocou a própria cabeça de volta no lugar. Desta vez, sem aplausos. Os outros ficaram imóveis, incapazes de desviar o olhar, reconhecendo em silêncio a força de Lu Seng. E enquanto o resto processava a vergonha, Lu Seng continuou avançando. Ele desmontou marionete após marionete com facilidade, já entediado. Cada uma tinha um núcleo central, um toque leve ali, e pronto, derrotada. Marionetes demais, desafio de menos. Para ele, aquilo era muito chato. Do outro lado, o pânico estourou. O homem que monitorava as marionetes encarava alerta após alerta, perdendo o controle em tempo real. Ele não conseguia entender como novatos mal no Rank 1 estavam destruindo máquinas Rank 2. Passos ecoaram mais perto. Quando ele levantou o olhar, a voz de Lu Seng cortou a confusão, chamando casualmente o suposto porteiro. Ele não sabia se o segundo teste já tinha começado, mas tinha certeza de uma coisa: ele não queria se decepcionar, e pediu para não o decepcionarem. O homem que monitorava os robôs piscou, sem acreditar. Desde quando ele era porteiro? Lu Seng não esperou resposta. Ele avançou num borrão, usou o impacto estelar 10 vezes e foi dar um soco direto no rosto do homem. Em outro lugar, na sala de controle, Dong Qinshi monitorava os testes com calma, até a porta bater com força. Qin Xiaojun entrou andando, assobiando, como se estivesse de férias. Ele questionou na hora por que Dong Qinshi estava soterrada de trabalho. Ela rebateu, corrigindo ele sem paciência e mandando ele ajudar a organizar os materiais do teste, já que estava tão livre. Ele concordou com preguiça, e perguntou sobre a qualidade desse lote de gênios. Dong Qinshi suspirou, massageando as têmporas. Apenas 8 cumpriam os padrões, e todos já tinham talentos despertos. Qin Xiaojun comentou que 5 eram do tipo força mediana. Os outros 3 eram especializados em velocidade e defesa. Então ele perguntou sobre talentos do tipo mental. Dong Qinshi olhou para a tela e assentiu. Ela mencionou Xia Lin, 18 anos, despertou há menos de 2 anos, quase no padrão psíquico de Rank 1, e perto do Rank 2 nas artes marciais. Essa avaliação fez Qin Xiaojun se animar. Ele brincou dizendo que Xia Lin lembrava a própria Dong Qinshi, até o olhar gelado dela calar ele na hora. Ela informou que já tinha colocado Xia Lin como número 1 na lista de prioridade. Qin Xiaojun forçou um sorriso, pegou a caneca de café e girou a câmera do monitor com naturalidade. Foi aí que a respiração dele travou. Ele encarou a tela em choque, ofegando. Dong Qinshi virou devagar, seguindo o olhar dele, bem a tempo de ver o que fez a expressão dele desabar. Ao mesmo tempo, no campo de treinamento 7, Xia Lin finalizava a última marionete com movimentos precisos e eficientes. Mesmo lutando, um desconforto subiu pela espinha dela, algo ali parecia perigoso, no mínimo Rank 3, mas nenhum alarme a estava impedindo. Essa contradição incomodou. Se não era parte do teste, então só podia ser a equipe monitorando por trás. Ela avançou para a sala seguinte e congelou. Lá dentro, pessoas se apressavam preparando escudos e armas, claramente se preparando para uma luta real. Xia Lin franziu a testa, o instinto gritando. Isso não era treino, era defesa. A curiosidade venceu. Ela estendeu o poder mental para escanear a situação à frente. O que ela sentiu a fez parar. 2 pessoas, lutando. Isso não fazia sentido. Os alvos do teste deveriam ser máquinas. Antes que ela processasse, alguém percebeu. Lu Seng sentiu o escaneamento e olhou na direção dela. A consciência de Xia Lin levou um choque violento, o espaço mental tremendo enquanto ela recuava de medo. Aquilo não era normal. E era aterrorizante.
Momentos depois, a Tenente-Coronel Dong Qinshi e o Tenente-Coronel Qin Shaojun chegaram ao local. Qin Shaojun exigiu saber o que estava acontecendo lá dentro. Um supervisor explicou rápido que toda a vigilância externa tinha sido destruída. O contato com a equipe de monitoramento tinha sido perdido por 3 minutos. As ordens estavam prestes a escalar quando Qin Shaojun pediu todos os arquivos da linha 12. Dong Qinshi cortou com calma, não precisava. No timing perfeito, a porta se partiu. Armas foram erguidas na hora. Então Lu Seng entrou andando. Um alívio piscou, até todo mundo notar a pessoa gravemente ferida que ele arrastava atrás. Armas apontaram de novo. Dong Qinshi perguntou com cuidado quem ele era. Lu Seng largou o instrutor desacordado e respondeu com calma. Ele era da cidade de Bai, Lu Seng. Qin Shaojun caiu na risada, claramente divertido. Elogiou Lu Seng por destruir robôs poderosos e ainda bater casualmente no instrutor antes que alguém sequer desse permissão. Lu Seng coçou a cabeça, sem jeito. Disse que foi um mal-entendido, achou que fazia parte do teste, e o oponente era forte demais para ele se conter. Dong Qinshi estudou ele em silêncio. Então, sem aviso, ela lançou uma onda de pressão mental poderosa direto nele. Lu Seng não reagiu. A expressão dele não mudou em nada. Vendo isso, Dong Qinshi parou. Ela anunciou com calma que ele tinha passado no teste e instruiu a equipe a levá-lo para a área de descanso. Quando Lu Seng saiu, Dong Qinshi falou sério. Esse garoto tratou marionetes Rank 2 como brinquedos. Qin Shaojun acrescentou outro choque. O Ki de Lu Seng era só 15, mas o poder de combate marcou 15.000 inacreditável. Dong Qinshi revelou que tinha acabado de escanear ele mentalmente, e não sentiu nada. Nenhuma resistência. Nenhuma reação. Qin Shaojun encarou ela, impressionado, e perguntou o que ela pretendia fazer com aquele monstro. Depois de uma pausa, Dong Qinshi admitiu que ainda não sabia. Mas uma coisa era certa. As estatísticas registradas dele não estavam mais corretas. Ela decidiu colocá-lo na lista de sementes de topo, junto com Xia Lin, e dar prioridade total de cultivo. A próxima competição, ela disse, ia ser interessante. Enquanto isso, Lu Seng caminhava em silêncio, repassando o momento na mente. Aquele escaneamento mental tinha sido forte, pelo menos 5 vezes mais forte que o dele. Ele tinha puxado todo o poder mental para esconder. Se foi detectado, ele não sabia. Então o estômago dele roncou alto. Um membro da equipe à frente riu e disse que era hora da refeição. Ofereceu levar Lu Seng primeiro ao refeitório, depois ao dormitório. Lu Seng agradeceu com sinceridade. Segurando a barriga, ele fez uma pergunta importante. Tinha bastante comida? O funcionário riu de novo. A primeira refeição era ilimitada. Os olhos de Lu Seng brilharam. Ele mergulhou na comida como se fosse um desafio de sobrevivência. Prato após prato sumiu. Mais 5, não, 10. O funcionário assistiu em silêncio, chocado. Isso não era fome, era estratégia. Enquanto Lu Seng comia, alguém se aproximou. Era Yang Yan, a garota do casaco roxo, também participante de Bai City. Ela puxou conversa, lembrando que tinham se conhecido no teste virtual de artes marciais. Então perguntou educadamente se podia sentar ao lado dele. Lu Seng levantou o olhar com frieza. Apontou que a comida era ilimitada e sugeriu que ela pegasse a dela. Yang Yan xingou por dentro. Ela não queria a comida dele, e por que ele continuava dizendo ilimitada? Depois de um momento, Lu Seng falou de novo, perguntando algo que tinha ouvido. Por que fazia tanto tempo que ninguém de Bai City vinha para lá? Yang Yan sorriu e explicou. Alunos de Bai City vinham todo ano, mas passar no teste era raro. E mesmo quem passava normalmente era expulso rápido por falta de pontos. Não valia a humilhação. Ninguém queria essa mancha no histórico. Lu Seng assentiu, entendendo. Então fez a pergunta óbvia. O que eram pontos? Yang Yan explicou com paciência. Pontos eram a moeda do campo de treinamento.
máquinas de treino, orientação de instrutores, suplementos, até usar o dormitório exigia pontos. A carne que ele estava comendo agora? Grau militar, também comprada com pontos. Aí ela jogou a bomba de verdade. Apenas 3 pessoas, no momento, tinham pontos do campo. Lu Seng congelou no meio da mordida. Só 3? Yang Yan explicou como eles ganhavam, testes de habilidade e avaliações. Listou um por um. Kang Yong, Rank 2, da cidade de Yanglin, com pele de rocha. Men Jin, Rank 2, da cidade de Donggan, com velocidade. E o último, era especial. Um mentalista. O mais forte entre eles. Xia Lin. Nesse instante, como se o nome tivesse invocado, Xia Lin passou por perto. Ela ouviu o próprio nome e virou. Os olhos dela caíram em Lu Seng, comendo frango tranquilamente. E o corpo inteiro dela tremeu de medo. Xia Lin virou e praticamente fugiu, porque naquele momento Lu Seng não parecia mais um colega. Para ela, ele era um desastre ambulante com rosto humano. Um movimento brusco fez os pratos da bandeja dela balançarem perigosamente. Sem pensar, ela levantou a mão e usou o poder para estabilizar tudo, salvando desesperadamente a refeição de um fim humilhante. Comida salva. Xia Lin escapou. Lu Seng observou ela se afastar às pressas, completamente indiferente. Nem gastou um segundo pensando nela. Em vez disso, virou para Yang Yan e comentou com naturalidade que era ela. Yang Yan piscou, surpresa. Ela se inclinou e perguntou se ele realmente conhecia Xia Lin. Lu Seng levantou o copo, tomou um gole calmo, fechou os olhos e respondeu que já tinham se encontrado. E imediatamente voltou a comer como se nada importante tivesse acontecido. No meio da mordida, ele trouxe o assunto de volta. Perguntou sobre as 3 pessoas que supostamente tinham passado no teste. Yang Yan levantou um dedo e baixou a voz, acrescentando uma reviravolta. Havia um rumor sobre uma 4ª pessoa. Segundo a história, esse quarto era absurdamente forte, esmagando quase todos os robôs marionete com as mãos nuas. Um ponto totalmente fora da curva, agressivo e assustador, derrubando qualquer coisa que se mexesse. Ela descreveu a cena dramaticamente, marionetes destruídas empilhadas como montanhas, o homem em cima, braços abertos, peito estufado, rindo como um louco. E para fechar, esse lunático ainda bateu num instrutor supervisor tão feio que o cara foi parar no hospital. Lu Seng congelou. A água na boca dele foi cuspida na hora. Ele entendeu imediatamente. Eles estavam falando dele. Yang Yan interpretou errado, achando que o rumor tinha chocado ele. Ela riu, dizendo que era exagero, totalmente fora da realidade. Falou que o campo de treinamento realmente fazia jus à fama. Afinal, todo mundo ali era gênio. Então ela olhou para Lu Seng de novo. Mesmo perto daqueles monstros, esse cara de Bai City ainda fazia os outros parecerem pálidos. Achando que ele estava com medo de ficar para trás, Yang Yan suavizou o tom. Ela entregou um lenço e o incentivou, dizendo que com o tempo ele com certeza alcançaria. Lu Seng entendeu a gentileza, agradeceu com sinceridade, tossindo. Então o olhar dele passou pelo ombro dela. Ele franziu a testa e perguntou o que estava acontecendo atrás. Yang Yan se virou e congelou. Um grupo de figuras severas tinha aparecido sem fazer barulho. O homem na frente falou com calma, chamando Lu Seng pelo nome. Uma mão atrás das costas, a outra segurando um tablet. Ele jogou os fatos friamente. 18 marionetes robóticas destruídas, e um instrutor supervisor hospitalizado. A boca de Yang Yan abriu. O cérebro dela travou por completo. O líder pediu que Lu Seng cooperasse e fosse com eles para questionamento. Sem gritos, sem drama, apenas autoridade. Yang Yan ficou ali, horrorizada. A ficha caiu de uma vez. A pessoa que ela tinha acabado de zombar, o suposto lunático do rumor, estava sentado na frente dela o tempo todo. O refeitório ficou em silêncio. Então todo mundo virou.
As pessoas encararam Lu Seng como se ele fosse um alienígena. Alguns deixaram os hachis cair, outros cuspiram arroz de choque. Sussurros viraram gritos. Os rumores eram reais. O lendário quarto, Lu Seng, de Bai City. Lu Seng se levantou com calma, puxou a cadeira para trás e disse que entendia. Sem desculpas. Sem pânico. Quando estava prestes a sair, ele parou. Ainda segurando o lenço, admitiu de forma meio sem jeito que não tinha terminado de comer. Aí perguntou, totalmente sério. Dava para embalar o resto para a viagem? A sala deu curto-circuito de novo. O rosto do oficial escureceu. Depois de um longo silêncio, veio a resposta. Tudo bem. Satisfeito, Lu Seng se virou para Yang Yan e pediu desculpas por sair de repente. Ela se assustou, rígida como uma estátua, mal conseguindo responder. Então ele foi embora. Atrás dele, o refeitório explodiu em barulho. Yang Yan finalmente processou tudo o que tinha falado antes. Louco. Fora de controle. Exagerado. Cada palavra a atingiu como uma faca. Ela queria desaparecer ali mesmo. Lu Seng logo chegou ao centro de comando. Esperando por ele estava Tenente-Coronel Dong Qinshi, com documentos espalhados sobre a mesa. Ela apoiou o rosto na mão e o elogiou com calma. 2 golpes, e metade do orçamento de 6 meses do campo tinha ido embora. Lu Seng congelou. Totalmente. Ela continuou sem piedade. Cada marionete custava mais de 10.000 moedas, e todas eram completamente irreparáveis. Impressionante, ela repetiu. Muito impressionante. Então o tom mudou. Depois de discussão, decidiram não levar o caso adiante. Aconteceu durante a avaliação. Não foi culpa dele. Lu Seng finalmente voltou a respirar. O alívio veio como uma onda. A porta abriu. O Major Qin Shaojun entrou, surpreso de ver Lu Seng já ali. Atrás dele estavam os outros melhores colocados. Meng Jin, escondido atrás do cabelo. E Kang Yong, irradiando pressão. Xia Lin, tremendo. Dong Qinshi falou com os 4 com calma. Parabéns por terem passado na avaliação. Ela ergueu a mão e 4 cartões dourados apareceram instantaneamente. Força determina recursos aqui. Mas havia mais uma regra. Se você quisesse continuar comendo por aqui, precisava se fazer notar. Então considera isso seu sinal para focar. Dê like no vídeo e se inscreva. Antes que o campo finja que você nunca existiu. Voltando à história. Então os cartões foram entregues. Pontos. Recompensas. Entrada oficial no campo de treinamento. Kang Yong encarou o cartão dourado, radiante. 100 pontos. Meng Jin fechou o punho, sorrindo. Primeiro lugar. Até Xia Lin tremia de empolgação. 100 pontos significavam acesso à instrução lendária. Aí ela olhou para o cartão de Lu Seng. E o sorriso dela vacilou. O cartão dele não era dourado. Era branco. A cor estranha do cartão de pontos de Lu Seng não chamou a atenção só de Xia Lin. Até Kang Yong e Meng Jin não paravam de encarar, porque aquele cartão parecia errado. Lu Seng franziu a testa olhando o cartão branco na mão e fez a pergunta óbvia. Estava em branco, significando 0 pontos? Então, como quem tenta sobreviver a um golpe, ele virou o cartão e começou a ler o guia. Os números acertaram ele na hora. 5 pontos por uma porção de carne de besta exótica, 10 pontos por 1 hora na sala de treino, 30 por um instrutor normal, e 100 por um instrutor-chefe ou vice-chefe. Ele leu de novo. E de novo, mais devagar, como se o cartão fosse mudar por vergonha. Quando finalmente levantou o olhar, murmurou que a única coisa que valia a pena gastar pontos era a comida. E a sala reagiu como se ele tivesse insultado a religião inteira do campo. Kang Yong, Meng Jin e Xia Lin encararam ele, atônitos. A Tenente-Coronel Dong Qinshi ficou completamente em silêncio, olhos fechados, como se estivesse assistindo aquele caos com paciência espiritual. Já o Major Qin Shaojun quase caiu da cadeira. Ele apontou para Lu Seng como se tentasse parar um meteoro com o dedo.
Gritou para Lu Seng parar de agir como se estivesse sendo enganado enquanto segurava todos os benefícios. Então, sem aguentar mais, Qin Shaojun revelou a verdade por trás daquele precioso cartão branco. Não estava vazio. Tinha 1000 pontos. Qin Shaojun acrescentou que, se o instrutor-chefe não tivesse impedidos superiores de responsabilizar Lu Seng pelo estrago, Lu Seng estaria devendo. Ou seja, aquilo não era favoritismo, era controle de danos com recibo. Meng Jin e Xia Lin ficaram com cara de o cérebro travou. 1000 pontos não era prêmio, era outra economia. Só uma pessoa reagiu diferente. Os lábios de Kang Yong se curvaram num sorrisinho ruim. Ele olhou Lu Seng como um homem forte olha um inseto e disse a parte que todo mundo pensava em silêncio. Então o campo não era sobre força final, era sobre tratamento especial. Ele franziu a testa, como se Lu Seng existir fosse uma ofensa pessoal. Decepção pingava de cada palavra, como se Lu Seng tivesse destruído a fantasia dele de competição justa. Meng Jin entrou na hora, cruzando os braços e rindo. Zombou das conexões por trás daquele cartão, agindo como se intimidação fosse a única explicação que ele conseguia engolir. Xia Lin tentou intervir, voz baixa, dizendo que eles não entendiam o que Lu Seng tinha feito de verdade na avaliação, mas Kang Yong cortou ela antes de terminar. Disse que já sabia. Rumores, suborno, instrutores, colegas, as acusações preguiçosas de sempre quando alguém não consegue processar a realidade. Lu Seng virou a cabeça para Kang Yong, finalmente dando atenção total. E Kang Yong tomou isso como permissão para fazer show. Ele flexionou, tensionando os músculos, até rasgar as próprias roupas para exibir o corpo, como se intimidação fosse uma arte marcial. Confiança dourada irradiava dele, alta e irritante. Kang Yong olhou o físico esguio de Lu Seng, comparou com o próprio, e decidiu que a verdade tinha que caber no ego dele. Instrutores eram pelo menos rank 3, então vencer um exigiria poder de rank 4. Mesmo com talento inato, ele disse, isso deveria ser impossível, ainda mais com um corpo como o de Lu Seng. E Lu Seng nem parecia cansado, o que só fez Kang Yong ter mais certeza de que era mentira. Lu Seng não piscou. Ele encarou Kang Yong com um olhar frio e assustador, o tipo que faz as pessoas lembrarem do instinto de sobrevivência. Em vez de recuar, Kang Yong ficou animado. Começou a falar como se aquilo fosse um teste sagrado de domínio. Uma luz dourada engoliu o corpo inteiro dele, até os olhos brilhando. Ele levantou a mão e desafiou Lu Seng, basicamente exigindo prova. Qin Shaojun entrou em pânico, levantando para impedir. Mas Dong Qinshi estendeu a mão e parou ele com um único gesto. Qin Shaojun olhou para ela, confuso e impotente. O silêncio de Dong Qinshi dizia tudo, ela ia deixar acontecer. Lu Seng observou o desejo ardente de lutar de Kang Yong como se fosse uma distração leve. Ele deu uma risadinha e perguntou se Kang Yong tinha certeza mesmo. Essa pergunta bateu em Kang Yong como um insulto. A aura dele explodiu ainda mais, veio saltando, olhos brilhando como se ele estivesse fazendo cosplay de chefe final. Ele gritou que já tinha falado demais. Hoje ele ia ver se Lu Seng conseguia quebrar o talento dele. Então Kang Yong avançou, rápido, violento, confiante, mas Lu Seng foi mais rápido. Antes que Kang Yong sequer encostasse nele, Lu Seng ergueu uma mão e encostou casualmente na testa de Kang Yong. 2 dedos se curvaram, dedo médio e polegar prontos juntos. E então, POC. Lu Seng usou o estalo de impacto estelar. Sim. Ele estalou a testa dele. Só isso. Kang Yong voou para trás como se tivesse sido atingido por um canhão, batendo na parede com tanta força que abriu um buraco enorme. Dentro daquela cratera estava Kang Yong, inconsciente. O choque gritou pela sala. Lu Seng ficou parado ainda com a pose do estalo, olhos arregalados, lábios tensos, parecendo que nem ele acreditava no que tinha acontecido. Aí veio a vergonha. Ele percebeu que tinha usado força demais. E na cabeça dele, só existia um medo agora. Depois de destruir inúmeros robôs,
Se ele tivesse que pagar por aquela parede, esse campo de treinamento ia ficar caro demais. E é aqui que o episódio de hoje termina. Lucien entrou no campo, destruiu metade do orçamento, e mesmo assim saiu com 1000 pontos depois de tudo, e apagou um discurso inteiro de competição justa com um único estalo. Agora o campo sabe o nome dele. Os gênios odeiam ele. Os instrutores estão cautelosos. Alguns simplesmente têm medo. Mas e os chefes? Eles não estão mais perguntando se ele é especial. Estão perguntando que tipo de monstro ele está se tornando. Até a próxima.